Leoninos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos de volta ao meu canal, Etrela, Tarô e Astrologia, com mais uma previsão mensal para o mês de julho. Se vocês tiverem visto os outros vídeos até Câncer, vocês podem estar estranhando um pouco a minha roupa, mas é porque eu gravei em dias diferentes, porque, eu tinha alguns compromissos e tal, não consegui aguentar, porque, enfim, eu gravo o dia todo e aí a gente fica muito cansado. Mas aí, voltando, como vocês podem ver, tá um frio do cacete aqui em São Paulo. Você imagina, uma carioca vivendo num lugar que faz 15 graus. Pra mim, isso aqui é o Polo Norte, mas eu gosto. É um dos motivos pelo qual eu vim pra cá, inclusive, mas enfim. Voltando à minha digressão... antes de tudo, se inscreve no meu canal para quem ainda não é inscrito, ativa o sininho e as notificações para receber novo conteúdo, e não esqueçam de deixar comentários. Eu quero agradecer também as pessoas que se inscreveram no canal. Tá quase com 200, da última vez que eu vi tava quase com 200 pessoas, e eu gostaria de agradecer muito vocês, muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz e isso dá mais vontade de continuar o trabalho. Então vamos lá. Previsão para o mês de julho para leoninos e leoninas. Só beber uma aguinha aqui, rapidinho. Ai, gente, tá muito frio. Posicionando minhas velas. E vamos lá. Primeira carta, o Imperador Reverso. Segunda carta, 3 de copas reverso. O Sol reverso. E a Imperatriz. Então, quais são as energias do mês de julho para vocês? Vamos lá. Olha, o que tá me parecendo assim, energeticamente, a princípio, tá batendo o olho assim na situação, é que tem alguém aqui que tá sendo destronado esse mês. Tá, porque saiu o Imperador Reverso. E eu tô interpretando junto com 3 de copas uma situação de uma figura que tinha um poder. Pode ser você, mas eu acho que é mais alguém que... Eu tô sentindo que é mais alguém que tá ao seu redor do que necessariamente você sendo esse protagonista. Mas enfim, nessa figura aqui, essa pessoa tá sendo meio que deposta, destronada, assim, né? Ela tá meio que sendo... Esse mês você vai ver essa situação dessa pessoa que tinha um controle, que eu quero dizer, em um grupo, tá? Pode ser família, pode ser um grupo de trabalho, pode ser ter relacionamento também, mas tá me vindo mais a ideia de um coletivo de pessoas, tá? Ou pode ser amizade também, mas eu acho que é mais assim, pessoa. E aí essa pessoa aqui tava in charge. Tipo assim, ela tava responsável por fazer alguma coisa, liderando esse grupo, por assim dizer. Se não liderando conscientemente, inconscientemente, tá? Ou então essa pessoa pode ser um chefe de família, pode ser alguém que sustenta a família, pode ser alguém que tá no controle dessa situação, tá? Desse grupo de pessoas. Pode ser um núcleo familiar, pode ser um núcleo de amizade, pode ser uma célula de trabalho. Tudo que tem a ver com ideia de pessoas juntas para um ideal comum, tá? Motivadas por algo em comum, que eu quero dizer. Algo que as une em questão de valores, tá? Sentimentos internos. Então essas pessoas, elas... Pode ser, inclusive, no trabalho, mas aí no trabalho você pode ter realmente
esse grupo de pessoas que é unido mesmo pela afinidade, além da necessidade real de trabalhar com outros grupos, né? Mas assim, a gente acaba formando, por exemplo, no trabalho, a gente acaba se aproximando com as pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade e tal. Esse tipo de relação que eu tô querendo dizer. Que essa pessoa, esse mês, ela tá meio que tá saindo disso aqui. E pode ser que esse grupo também se desfaça, tá? Porque essa energia, ela tá meio que... Como ela tá no passado, parece que o auge dessa energia, dessa coesão desse grupo já passou. Não tô dizendo necessariamente que a família vai se desfazer ou que você vai perder amizade com essas pessoas. Não é isso. Mas eu tô dizendo que a leitura energética que eu tô fazendo é no sentido de que esse grupo, esse núcleo familiar, ele já meio que viveu o auge, sabe? Da felicidade, entre aspas, da harmonia, assim, por assim dizer. Não que vá descambar pra algo desarmônico, mas que me parece que essa pessoa aqui... ela pode ter tido algumas atitudes autoritárias demais, ou então ela, por algum outro motivo, tá? Não necessariamente porque ela é muito autoritária, mas por algum outro motivo ela pode estar saindo de cena esse mês, entendeu? Ela pode estar saindo de cena. E aí meio que pode ter o risco aí de dar uma desestabilizada nesse grupo. Mas não que ele vá se desfazer, não que esse núcleo familiar vá se desfazer, não que esse ambiente de trabalho vai desmoronar. Não, mas vai dar meio que uma mexida, entendeu? Porque essa pessoa que até então, ela tava ali sendo o centro das atenções, ela tava ali fazendo esse papel de líder, de ser uma pessoa que faz a coesão ali entre as relações, ela tá saindo de cena esse mês. E aí a gente tem o Sol na posição do presente que você deve saber. Que no caso, esse mês você deve saber. Que é o seguinte, que na verdade isso aqui tá até confirmando o que eu falei. Por quê? Porque a figura do Sol é uma figura que ela dá calor, ela dá energia, tá? O Sol, ele é a fonte de energia da vida. Então, qual é a saída dessa pessoa de cena esse mês? Pode ser você, tá? Se essa mensagem for pra você, enfim... É porque, como eu falei, essa é uma figura de autoridade. Seja ela qual for. Pode ser você, inclusive. Mas voltando, essa energia do Sol, ela sugere esse mês que essa figura, ela saindo de cena, a potência desse grupo que eu falei, desse núcleo familiar, dessa comunidade, enfim, desse arranjo de pessoas com um objetivo em comum, ele meio que vai perder a força. Tá? Mas é a força no sentido mais masculino da palavra, de conquistar, entendeu? Ou então, numa leitura mais assim, genérica, com a saída dessa pessoa, a gente tem essa vitalidade de convivência, porque às vezes funciona assim, a gente cresce numa família onde, sei lá, a avó, por exemplo, é a matriarca da família. Então, todas as festividades são ao redor dela. Ela consegue unir uma família grande, por exemplo. Ou então, a gente tem um ambiente de trabalho, um gestor, assim, muito foda, assim. Uma pessoa muito boa, muito carismática. Então, as atividades ali, ela consegue movimentar as pessoas, consegue botar as pessoas pra cima e etc. Então, esse mês, esse arquétipo que eu falei, ele pode estar sendo enfraquecido porque ele vai ter que sair dessa cena por algum motivo, entendeu? Ou então porque ele pode ter abusado realmente desse poder. Não descarta essa possibilidade. Causando, assim, uma baixa de vitalidade na energia que roda desse grupo que eu falei. E aí você pode aplicar aí pro que você estiver vivendo. Seja familiar, seja profissional, como eu disse. Pode ser também relacionamento. Relacionamento é ótimo. Né? Pode ser se referindo a relacionamento, mas eu acho que tem mais essa ideia de pessoas, assim, em geral, e você fazendo parte disso. E aí, eu acho que aí você que entra nesse caso aqui, porque essa é a Imperatriz. A Imperatriz, ela é uma figura de nutrição. E ela é
a contrapartida do imperador. Então, se o imperador ele é um líder carismático que envolve, que sabe colocar as pessoas para fazer um objetivo comum, ele centraliza, a imperatriz é aquela que doa, ela gera, ela nutre. Então, o movimento do imperador é o contrário. O imperador quer conquistar, a imperatriz quer nutrir, quer acolher. E a imperatriz, ela consegue gerar uma nova situação do nada, tá? Porque é como se fosse realmente esse arquétipo da deusa Deméter, que é a deusa grega da colheita. Ela toma conta dos campos, ela é como se fosse uma deusa da primavera, se bem que a filha dela que cuida da primavera, que é a Perséfone, na forma core, mas ela é responsável pelos ciclos da natureza, entendeu? E aí ela aparece aqui como doadora de vida, ó. Então ela tá grávida, aparece aqui perto de um rio, porque fala da água como nutrição emocional, os campos verdes aqui as flores, etc. É uma figura muito bonita, assim, é uma figura que sugere abundância, entendeu? Então pode ser que você esse mês cumpra esse papel de você ser essa figura. Você pode, para algumas pessoas pode ser até que vocês estejam, na verdade, substituindo esse imperador, que vai ter que sair de cena por algum motivo. Pode ser que vocês tenham que assumir essa figura de liderança, mas de um jeito totalmente diferente dele. Porque o imperador, assim, o grande problema do imperador, do arquétipo do imperador, é que ele não tá muito preocupado com ouvir opiniões. Assim, ele é, claro que ele é um rei, quer dizer, ele é mais que um rei, ele é um imperador, ele tem conselheiros, etc. Mas, no final das contas, é a visão dele que vai liderar as pessoas. É a visão dele. Então, acaba sendo um movimento mais egoísta. A imperatriz, pelo contrário, ela visa o bem-estar comum. Então, a imperatriz, ela se certifica, essa pessoa, ela quer certificar que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja bem de saúde, que todo mundo esteja bem de trabalho, que todo mundo esteja bem emocionalmente. Ela quer cuidar das pessoas. É um movimento diferente. É uma outra liderança. Não deixa de ser uma liderança, porque é uma imperatriz, porém é uma liderança mais voltada para o coração. É uma liderança mais voltada para gerar frutos. Então, essa pessoa também se preocupa mais, assim, por exemplo, se o imperador quer que você conquiste alguma coisa, a imperatriz quer se certificar que você esteja sendo bem nutrido para conquistar aquela coisa. Se você tem os recursos necessários para fazer o que o imperador gostaria, entendeu? Então, assim, é como se fosse, por exemplo, falando assim de uma maneira bem realista, por exemplo, você tem uma empresa, qual seria a figura do imperador? O CEO, por exemplo, seria a figura do imperador, o cara que quer conquistar, que quer fazer tudo, tal, quer vender, etc. E aí a imperatriz seria, por exemplo, o RH, que se certifica de cuidar, assim, eu sei que não é isso em todas as empresas, tá? Tô falando, assim, de um objetivo, assim, de uma utopia, tá? Porque eu sei que a maioria não é assim, mas enfim. No mundo ideal, né, o RH teria um time de psicólogos, teria, enfim, uma pessoa que certificaria do bem-estar dos funcionários, se eles estão sendo bem cuidados, se eles estão tendo as suas necessidades atendidas, ouvir as demandas, ouvir as reclamações, fazer troca de setor se necessário, avaliar, reavaliar, enfim, dar feedback. Então, esse trabalho é diferente de um CEO. Sendo bem assim, mundana mesmo, pra vocês entenderem a diferença de energia, tá? Então, esse mês a gente tem essa figura da imperatriz como meio que ponto de virada pra alguma situação. Me parece que esse cara tá saindo de cena, né? Que pode ser, enfim, essa figura mais carismática que tava na sua vida, ou pode ser você substituindo essa qualidade, virando uma pessoa que nutre mais, que tá mais preocupada, ou pode ser realmente uma pessoa de fora. Mas eu acho que é mais você, assim. Eu acho que é mais você. Quer dizer, são mais vocês. 9 de espada. 3 de espada. As de ouros. 6 de espada reverso. Então,
a gente vai ter aí uma situação, se já não está rolando isso, que pode ser, enfim, vamos voltar àquela possibilidade que eu falei do imperador sendo um pouco, digamos, antiético. Pode ser que esteja já acontecendo isso, tá? O que esse mês vai ocorrer, essa mudança, essa troca de liderança, entre aspas, porque essa pessoa tá tomando algumas atitudes que não estão fazendo bem pra você e nem pras pessoas ao redor. Mas, por outro lado, tá me vindo um motivo de doença também. Pode ser que essa pessoa ela fique doente, simplesmente, tá? Eu não sei porque eu tô falando isso, mas tá me vindo na cabeça que eu tô falando. Pode ser que essa pessoa fique doente. E aí você tem que assumir esse papel de imperatriz, de cuidar da situação. Saiu também um As de Ouros, tá? O que sugere também relação com o corpo físico. Pode ser também em relação a trabalho, tá? E aí, para um grupo de pessoas, pode ser em relação ao trabalho, pode ser que você esteja vivendo essa situação que eu relatei no seu trabalho, de troca de gestão, de liderança, tá? E aí você tem uma nova oportunidade que pode ser até você ser chamado ou chamada a ter esse protagonismo, tá? Ou então uma outra pessoa vai entrar ali nesse núcleo para poder gerenciar as coisas de uma maneira mais estável, mais assim, confortável para todo mundo envolvido na situação. Ou pode ser realmente a questão do corpo físico, entendeu? Porque o As de Ouros, ele é o início de uma situação materializada na Terra, tá? Então isso pode ser interpretado de diversas maneiras. Pode ser interpretado tanto no quesito profissional, material, tá? Como no sentido do corpo. E nem sempre esse As de Ouros, ele é realmente uma coisa assim. Ele é uma bênção, ele pode ser o início de alguma coisa, inclusive, assim. Em questão de doença mesmo, tá? Então eu tô falando todas as possibilidades, não estou dizendo que você vai ficar doente ou que a outra pessoa, fulano de tal, vai ficar doente. Estou dizendo que estou lendo pra vocês as possibilidades para que vocês, enfim, saibam utilizar essa informação da maneira correta. Lembrando que essas leituras que eu faço são para fins de entretenimento. Então, enfim, sempre dá esse disclaimer porque tarô não é uma coisa escrita em pedra e também não tem pretensão nenhuma de substituir tratamento de qualquer sorte, tá? Então isso aqui é exercício intuitivo, tá bom, gente? Mas voltando, a gente tem essa figura do As de Ouros, que sugere isso que eu falei. Tem um 9 de espada, que é realmente uma situação onde a pessoa tá muito pegada no mental e não tá tendo muita clareza pra descer pra realidade e entender quais são as variáveis negativas e positivas de verdade. Então ela tá pegada no mental de uma maneira negativa. É como se você estivesse vendo tudo dando errado. É tipo assim, vai dar tudo errado, eu nunca vou conseguir fazer o que eu quero, não tem motivo pra nada dar certo na minha vida e esse tipo de coisa. Isso que esse 9 de espada representa, esse tipo de pensamento. E a gente tem o 3 de espada, que é, na verdade, uma situação que você não tem controle, te tirando da sua zona de conforto e gerando aí um certo sofrimento no processo. Porque você tem que lidar com novas coisas, tá? Então, assim, eu gosto de ler também por esse lado, ao invés de dizer assim pra vocês, não, gente, vai dar coisa errada, vai ter coisa errada. Porque, assim, a maioria, tipo assim, a maioria dos problemas que a gente passa são pra realmente, a maioria, não todos, são pra desenvolver na gente qualidades, tá? Então, assim, eu posso estar fazendo uma leitura bastante otimista, mas é a maneira como eu tô escolhendo de passar o que eu tô vendo aqui pra vocês. Porque eu acho que, primeiro, isso aqui é uma informação, tá? E aí você decide o que você vai fazer com essa informação. Claro que pode acontecer alguma coisa mais séria? Pode, tá? Ninguém tá livre. Nem eu, nem vocês. Mas você pode escolher o que você vai fazer com essa informação. Então, pode ser sim que ocorra esse mês, por causa desse movimento que eu tô falando, dessa pessoa saindo de cena, ou essa pessoa ficando doente, ou essa pessoa, enfim, whatever, tá saindo. E esse movimento da imperatriz, tá? Motivada por isso aqui, tá? Porque esse movimento que eu falei, que tá me vindo também muita ideia de ausência, que essa pessoa vai deixar um buraco, literalmente, na estrutura que ela tá, junto com você, ou você, enfim. Se você for essa pessoa, esse líder que eu tô falando, né? Isso vai gerar um certo desconforto, vai gerar, assim,
uma situação nova para todas as pessoas envolvidas. Então, isso acaba gerando pensamento negativo, acaba gerando dor, acaba gerando sensação de abandono, acaba gerando sensação de e agora, o que vai ser, o que vai acontecer. E esse 3 de espada, ele meio que pode indicar também a tal da doença que eu falei, tá? Ele pode indicar alguém ficando doente, não descarta a possibilidade, tá? Então, e aí também a gente tem o 6 de espada reverso, tá? Que aí eu vejo essa carta mais conectada com você no quesito de tá num movimento um pouco conturbado por causa das variáveis que eu falei, tá? E não sabendo muito bem chegar até o outro lado, porque você tem que desenrolar uma nova maneira de pensar, você vai ter que desenrolar novas skills, vai ter que olhar as coisas com outros olhos, que eu tô querendo dizer. E aí esse As de Ouros também pode estar falando exatamente disso, que para você sair dessa situação, para você desenvolver novas habilidades para sair dessa situação, resolvê-la, às vezes é preciso você olhar as suas qualidades. Então, nada melhor do que uma tempestade pra gente desenvolver o que a gente tem de melhor. Que é assim que o mundo funciona. Ninguém cresce ficando na zona de conforto, não adianta. Não existe isso. Então, assim, a zona de conforto pode ser até uma zona de conforto que você mesmo criou, e as adversidades você pode não ter nenhum controle sobre, que é o que a maioria de nós experimenta, na verdade, né? Porque ninguém quer sofrer, né, gente? Ninguém quer sofrer, óbvio. Mas faz parte da experiência humana. E aí, o que você faz com isso? Aí, por isso que eu tô te falando. Esse mês pode ser que você realmente se veja às voltas com essa situação, tá? Simbolizado pelo 9 de espada, 3 de espada, dessa pessoa que sai de cena, ou essa pessoa que tá fazendo mal pra esse grupo, ou essa pessoa que não tá mais apta pra liderar. E aí você tem aí uma desestabilização dessa situação que tava assim, podia estar até muito ruim, tá? Podia estar se arrastando, mas a gente adora se acostumar com coisa até ruim. O ser humano adora fazer isso. É a nossa natureza, a gente se acostuma, tá? Mesmo estando ruim. E aí, com essa chacoalhada que vai acontecer, você pode se ver às voltas com a necessidade de você melhorar isso. E aí tem esse presente, que na minha opinião é um presente. Porque você virar uma pessoa como a imperatriz significa que você tá pronto agora para você liderar outras pessoas de uma maneira muito mais carinhosa, muito mais, assim, preocupada com as necessidades reais dessas pessoas. Ao invés de pegar elas pela mão e falar assim, vocês vão fazer o que eu quero. Que pode ter sido até, inclusive, o que essa pessoa fazia com você, numa situação hipotética. Mas essa pessoa aqui, ela se preocupa de verdade com os outros. Então você acaba causando um impacto no mundo muito mais benéfico. Depende de como você utiliza essa energia. Mas esse mês, apesar de tudo que eu falei do 3 de espada, 9 de espada, a gente tem essa carta da Imperatriz, que é uma carta que anuncia também uma gestação de um novo tempo, tá? Então, por mais que esse mês traga algumas situações desafiadoras, a carta da Imperatriz, junto com a carta do As de Ouros, ela indica um novo tempo, tá? Uma nova maneira de ver a vida. Uma maneira mais abundante. Uma maneira que vê a oportunidade nas situações, por piores que elas sejam, tá? Porque foi o que eu falei. Vou utilizar uma frase super manjada, super clichê, que todo mundo fala, mas é a pura verdade. Nenhum mar calmo faz bom marinheiro. Isso daí é tipo... É isso, gente. A vida é isso. É isso. Então, enfim, eu não vou me estender mais, que já ficou muito longo esse vídeo. Espero que vocês consigam, enfim, qualquer que seja a situação que vocês estejam passando, que vão passar esse mês. Espero que se lembrem disso e fiquem calmos e, enfim, tentem tirar o mais positivo que vocês puderem, porque com certeza tem algo de positivo pra se tirar, senão não teria saído um arcano tão bom como a Imperatriz, tão poderoso, tá bom? Então é isso, gente, espero que tenham gostado da leitura de julho. Deixem nos comentários se vocês gostaram. Enfim, mandem
sugestões, o que vocês querem ver aqui, se vocês querem ver mais tarô, mais astrologia, mais tiragens, enfim. E agradeço mais uma vez as pessoas que se inscreveram. E pra quem não se inscreveu, se inscreve logo, porque, enfim, esse canal é ótimo. Eu acho. Enfim, modéstia, mas... até a próxima leitura e fiquem bem. Até mais e beijo, beijo, se cuidem muito, tá bom? Tchau, tchau.